Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês aí em mais um estudo da lição. Obrigado aí aos amigos que se inscreveram no canal, chegamos a 501 inscritos, mas aí para o sorteio dessa semana, não se esqueça de colocar eu vim impor, coloca o nome aí do amigo que indicou a você o canal, para que ele possa aí participar e ganhar os 5 primeiros que trouxer amigo, né? Os 5 primeiros amigos que se inscrever e colocar o nome da pessoa, o amigo vai levar aí a lição do próximo trimestre, tá certo? Tá aqui separado e a gente envia para qualquer lugar do Brasil. E você que não tem a lição, mas está assistindo, pode ficar no canal, porque tem muita coisa para aprender. Hoje mesmo a gente vai falar sobre o livro de Oséias, aprender algumas lições do livro e vai ser ótimo para você. E a lição dessa semana tem como tema aí calor extremo, né? E vem falando aí sobre alguns assuntos importantes, personagens bíblicos, onde o estudo profundo deles revela o sofrimento e nos ajuda a entender porque Deus permite as tribulações em nossa experiência. E aí então o título da lição de hoje é O Rebelde Israel, e vem falando aí sobre a história de Oséias, na qual até eu quero usar um auxílio da Bíblia Andrews para a gente entender melhor, como por exemplo, o título Oséias do livro significa Deus salva ou salvação, que vem também aí de Oshea ou Josué e deriva também ali de Yahvé salva, como você pode ver em Números 13, verso 8. O interessante é que Oséias, ele profetizou durante 25 anos, do ano 750 a 725 a.C., provavelmente também devido à apostasia do povo, e ele clamou, ele chegou a ver quando o povo ficou ali agora sob o domínio político da Assíria, onde eles se sucumbiram no ano de 722. O povo, apesar de economicamente estar bem, tinha essas dificuldades financeiras, e ele escreveu e profetizou principalmente para o reino do norte, onde quem era o rei do momento, passou o maior período ali, foi Jeroboão II. É interessante que o povo estava em uma idolatria, o povo não estava mais guardando os mandamentos de Deus, adorando a Baal e Astarote, onde ali a adoração para esses dois ídolos envolvia até sacrifício de animais, de crianças, sensualidade vulgar e nada a ver com a adoração a Yahvé, a adoração ao Deus verdadeiro. E havia uma banalização no meio da sociedade. Estavam envolvidos com idolatria enraizada e a situação era desesperadora. Então o livro de Oséias tem como tema principal a angústia do amor incondicional. Deus amando o povo apesar dos defeitos e o povo negando este amor. É interessante que ele usou 2 técnicas de comunicação. Foi aí a ênfase principal no livro, parábolas e sermões. E logo no início, a parábola que ele utiliza para que o povo entendesse era a sua própria vida. Casamento, envolvimento com Gomer, sua esposa que era prostituta, mas depois voltou para essa vida errada. Você encontra logo em Oséias capítulo 1 ao 3. E ele a amou, Deus disse, olha, vai, encontre essa mulher e a ama. E ela depois o abandonou, teve filhos com outros homens, mas Oséias não desistiu de amá-la e insistir nessa relação. Isso aí dá para fazer um paralelo, como Deus queria, do amor dele incondicional ao povo. É interessante estar em comentário, diz assim, ó. Oséias também comunica a mensagem de Deus por meio da pregação de sermões veementes, como o Senhor se sentia em relação à infidelidade de Israel e sobre as consequências que isso acarretaria. Isso você vê os 2 sermões do capítulo 4 ao 14 e depois do 12 ao 14. Deus, em seu amor incondicional, não quer abrir mão de Israel. A despeito dos pecados da nação, o amor divino permanece o mesmo. A restauração é possível para aqueles que se voltam ao Senhor. Então, apesar do povo abandonar a Deus,
o povo está vivendo uma vida errada, Deus não queria abandonar o seu povo. Só que interessante que a lição destaca o seguinte, que não é que agora Deus, com esse amor incondicional, ele liberou o povo de ter consequências das escolhas erradas. Você percebe, como eu já disse, que no ano de 722, a Assíria, não só a Síria, mas também o Egito lutava e fez ali Israel pagar impostos pesados. Então houve consequências desta vida de rebelião. Quando você olha até a lição, ela traz dois problemas que até podia impedir o povo, de uma certa forma, entender esse amor de Deus. E aí está centrado mais no capítulo 2 de Oséias. Um dos versos interessantes é o verso 6, onde não vou falar na íntegra, né? Mas Deus diz assim que enviaria espinhos cortantes, ou quando um muro é levantado contra nós, para que não encontremos o caminho a seguir. Então Deus, ele coloca dificuldades no caminho. Não é um caminho fácil para aqueles que estão em erro para voltar-se ao Senhor. E às vezes essas barreiras faz com que alguns tenham dificuldade de chegar ao verdadeiro arrependimento. Mas e por que Deus dificulta, né? Você pode assim pensar. Meus queridos, o caminho nunca é fácil para a salvação. A gente precisa entender que Deus permite muitas das vezes o sofrimento para que a gente aprenda com os erros e não queira mais voltar para esses caminhos. Você vê o caso de Davi. Davi cometeu erros, mas você não vê Davi repetindo erros que ele fazia, porque sempre tinha consequências e Davi abandonava o pecado que havia cometido. Isso também serve para nós. Muitas das vezes Deus não tinha os espinhos do caminho para que a gente sinta a dor do erro e a gente corrige e não mais faz. Então, quando a porta da graça está aberta, ainda há tempo de se arrepender e ainda há tempo de ter essas consequências que muitas das vezes é até leve, queridos. Porque a pior consequência do pecado é perdermos a salvação eterna. Então, por isso que a Bíblia diz, é melhor chegar coxo, manco no céu, mas chegar. Então, um espinho, um problema, uma dificuldade é para que a gente assim cresça e melhore em nosso caráter. Um segundo aspecto de correr o risco de interpretar mal a Deus quando ele está trabalhando é podemos reconhecer que o Senhor está atuando, mas não gostar do que ele faz. Quando estamos machucados e envergonhados, é fácil dizer que Deus é cruel. Já viu que tem pessoas que fazem assim? Ele pensa, poxa, mas Deus pesou a mão, poderia fazer mais leve, isso poderia ter sido de uma forma diferente. Queridos, Deus sabe onde deve apertar, Deus sabe até onde a gente aguenta aí, e por isso que Deus nos prova e não nos dá tentação maior do que possamos passar. Na verdade, a gente tem aprendido aí que tentação vem do inimigo e provação vem de Deus, mas Deus permite muitas das vezes a gente passar por tentação, porque Tiago diz, lá no capítulo 1, verso 16 em diante, que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. Então, se a gente não aprender a controlar os nossos desejos, não dá para colocar na conta de Deus. Então, queridos, olhe Deus como aquele que acompanha, ama e cuida. Assim ele fez com o povo de Israel em vários momentos, mesmo o povo em erro, mesmo você em erro, Deus quer te salvar, Deus quer te purificar, se você permitir. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, ó Pai, nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade, a estar em Teus caminhos, a fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Abençoe o nosso estudo diário da lição no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Não se esqueça do nosso devocional e terça-feira tem o nosso estudo ouvindo a voz de Deus, tá bom? Um abraço, querido. Tchau, tchau.